Capítulo 55 Uma oportunidade em 1000 anos. Roland abriu a porta do escritório, vendo que Barov esperava por ele. Roland jogou a carta na direção do ministro assistente, depois sentou-se na cadeira, com os pés na mesa. Se ele não estivesse na presença de alguém de fora, ele cantarolaria um pouco. Sua Alteza, não há problema em sofrer. Barov começou a franzir o senho ao ler rapidamente a carta. A morte do rei é uma tragédia. Ele foi assassinado pelo próprio filho. Isso é realmente uma tragédia. Não sei o que Sua Alteza deve fazer a seguir. O julgamento que levou à morte de Gerald foi muito estranho. Quero esperar para ver o que minha irmã mais velha e minha irmã mais nova decidirão fazer, disse Roland. Mas, de qualquer forma, há algumas coisas que devemos fazer antes, mesmo que façamos isso apenas para estar lado seguro. Barov olhou para o príncipe, esperando que ele continuasse. Por causa da substituição do rei, os próximos meses ou mesmo anos podem se tornar turbulentos, então a primeira coisa que devemos fazer é salvaguardar nossos entes queridos e membros da família. O que era mais importante era o fato de que o segundo príncipe poderia sequestrar essas pessoas para ameaçá-las. Agora, se ele quisesse manter a administração de Bordestovo e a funcionalidade dos assuntos financeiros, seu ministro assistente era indispensável. Roland tomou um gole de chá e depois continuou. Você e Carter, assim como seus subordinados devem escrever uma carta para eles. Farei com que os guardas os entreguem. Enquanto eles entregarem minha resposta ao rei, então eles providenciarão que eles levem abrigo em outras cidades. Não está na cidade fronteiriça. Barov não era um tolo. Depois de 20 anos de experiência política, ele imediatamente entendeu o significado do príncipe. Não, eles não vão diretamente para a cidade fronteiriça. Roland não queria que o outro lado usasse as famílias de seus subordinados para ameaçá-los, e ele também não queria que seus subordinados pensassem que ele próprio ameaçá-los com suas famílias, então ele escolheu um compromisso. Primeiro, ele os levaria para uma cidade mais segura e, depois de ter uma forte presença em Bordestovo, eles poderiam migrar. Eu entendo, eu gostaria de agradecer a Sua Alteza por sua preocupação. O ministro assistente falou enquanto concordava, o que deixou Roland se sentir aliviado. Parecia que seus subordinados eram pessoas inteligentes que podiam pensar por si mesmos. Roland declarou: outra coisa sobre a qual temos que falar é o comércio de minério. Após o último comércio de minério de ferro, vamos acabar com o comércio de minério e vender apenas pedras brutas para Vilovitov. Eu preciso do minério de ferro economizado para nosso próprio uso. Isso não seria bom. Como resultado disso, nossa receita cairia, Sua Alteza. Sim, mas não vai cair muito. Recentemente, os mineiros encontraram um novo depósito de pedras preciosas, então com isso podemos fazer parte da lacuna. Explicou Roland, e o inverno não é realmente o momento para os negócios. Os vendedores hesitam em negociar quando sempre tem temer um ataque de bestas demoníacas. Então provavelmente teremos apenas 2 ou 3 transações durante os próximos 4 meses. Assim, é óbvio negociar pedras brutas para compensar o menor comércio, já que elas são a opção mais econômica. Entendo. Barov aceitou a explicação e anotou as ordens. Depois que seu ministro assistente foi embora, Roland chamou Carter e disse: preciso expandir o tamanho da milícia, então você será responsável por isso e dará ordens de recrutamento. Você precisará avaliar rapidamente suas habilidades e, se encontrar membros fortes, eles serão apontados como capitães da equipe. Você também implementará os mesmos métodos de treinamento da última vez. Sua Alteza, se eu treiná-los de acordo com esses métodos de treinamento, receio que a nova equipe precisará de um tempo muito longo antes de poder ser destacada para o campo de batalha. Desde que sejam mais fortes do que a multidão. Roland descartou suas preocupações e disse-lhe para fazer o que ele disse. Apesar de sua entrada, o nível de treinamento estava longe do exército.
Ele temia que esse nível de treinamento estivesse apenas no nível de um treinamento militar de estudantes universitários, mas às vezes era importante ter uma melhor eficácia de combate em comparação com seus oponentes. Além de lutar contra as feras demoníacas sem cérebro, na maioria das vezes lutavam contra o exército privado de um nobre, soldados mercenários ou, se necessário, transformavam-se em um braço misto. Então, enquanto eles usassem armas e equipamentos da Era Cruzada, até um exército no nível de estudantes universitários seria capaz de lidar com isso. Depois que Carter partiu, Roland não pôde deixar de rir. Ele não pensava que tal situação fortuita cairia em suas mãos. Era simplesmente como alguém mandando-lhe Coral durante uma tempestade de neve ou entregando-lhe um travesseiro quando ele estava com sono. Isso foi uma má notícia para mim. Isso foi um dilema. Errado. Ele não sabia muito sobre Garcia Wimbledon, mas tinha certeza de que ela não era uma mulher que permitisse que os homens a atropelassem. O primeiro príncipe foi condenado à morte em tão pouco tempo. Mesmo que não houvesse alguém de dentro, ela provavelmente não retornaria facilmente a Grey Castle apenas porque o segundo príncipe tinha ordenado a ela. Foi o mesmo por si mesmo. Ele só ficaria em Bordestown, então alguém seria obrigado a sair. Provavelmente seria o Duque Rian de Longsom Stronghold, já que ele era uma pessoa tão inquieta. Caso contrário, ele não enviaria alguém neste tempo horrível durante os meses dos demônios, apenas para entregar a carta às suas mãos. Um dia, o Duque Rian gostaria de confrontá-lo, uma vez que, até Roland deixar a cidade fronteiriça, Rian poderia descansar ou comer em paz. Optar por ficar na cidade fronteiriça seria equivalente a desafiar o decreto do novo rei. Se Roland apenas esperasse até o fim dos meses dos demônios, o Duque Rian, com toda a probabilidade, sob o nome e estandarte de Timothy Wimbledon, tentaria ensinar-lhe uma lição. Isso era exatamente o que Roland queria. Se você perguntasse a alguém o que precisava para uma industrialização mais rápida, a resposta seria sem dúvida as pessoas. A produção em grande escala exigia um grande número de funcionários dedicados a ela, afinal, muitas pessoas eram necessárias para conduzir máquinas enormes. Naquela época, o termo ovelhas comeu pessoas passou a existir. Ele descreveu que, quando agricultores arrendatários na Grã-Bretanha foram lançados fora de sua terra para morrer de fome para que as ovelhas pudessem pastar e produzir lã para novos moinhos, transformando-os em trabalhadores livres. A era industrial foi um período cruel. Enquanto investissem incessantemente na educação dos trabalhadores, poderiam arquivar um pagamento generoso. Quanto mais desenvolvida a indústria, maior seria a população. Se Roland tivesse um problema, então seria uma população baixa em Bordestown. Bordestown tinha cerca de 2.000 habitantes. Mesmo com as máquinas recém-inventadas, era apenas um pequeno tipo de oficina. Não havia muitos trabalhadores livres, então muitos projetos não poderiam ser expandidos. Mas de onde ele deveria pegar tantas pessoas? Ele deveria comprar escravos. Sem mencionar que ele não sabia de onde poderia comprar tantos escravos, que os escravos adultos custariam muito dinheiro, e teriam pouco senso de cultura. Comprar escravos com menos de 10 anos e ensiná-los levaria muito tempo, desde que ele permitisse o trabalho infantil, então ele teria que esperar por muitos anos. Recrutar pessoas talentosas. Para esta fronteira, quantas pessoas seriam atraídas para esta cidade? E para eles ele precisaria gastar ainda mais do que para escravos. Incentivar seu povo a aumentar a taxa de natalidade. Casamentos forçados. Esqueça, ele também não podia esperar conseguir mais pessoas de Longsom Stronghold. O reino estava em um estado estável. Então, se ele tentasse colocar as mãos nos senhores ao redor, ele se tornaria uma piada no futuro. Pela mesma razão que o Duque Rian não se atreveu a enfrentar Roland abertamente, ele só poderia agir em segredo. Mas agora era diferente. Depois que Timothy assumiu o trono, ele estaria ansioso para que todos os seus concorrentes desaparecessem. Tudo isso poderia ser visto a partir da Ordem de Recal.
O Duque Rian aparentemente foi capaz de ver esse ponto, uma vez que o velho rei se foi, e ele tinha o controle sobre a fronteira oeste, então se ele não tentasse impor seu governo, seria estranho. Esta foi uma oportunidade muito esperada para Roland. Longsong Stronghold já era há centenas de anos o centro de negócios na fronteira oeste, com quase 10.000 habitantes. Mas por trás da fortaleza ficavam as grandes cidades, sem nenhuma defesa forte. Ele teria apenas que derrotar o Duque Rian, dominar a cidade e obter um grande número de libertos e, ao mesmo tempo, acumular muita riqueza. O que seria mais fácil que a anexação da população? De que maneira seria mais rápido obter riqueza do que saquear? Esta mensagem foi como um farol para dissipar a névoa, iluminando o caminho futuro de Roland. Ele definitivamente não perderia esta oportunidade de ouro.